Salve galera, beleza? Aqui é o professor Mendes. Estou aqui para bater um papo com vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre a sociologia marxista. Vou abordar algumas das ideias gerais do pensamento do clássico da sociologia, o Karl Marx, que aliás é tido como o grande nome dentre os clássicos da sociologia. Eu aposto que em qualquer vestibular que você for fazer, você vai encontrar alguma questão sobre esse autor. É importante ter o entendimento que todos os autores clássicos da sociologia, de certa maneira, eles têm alguns aspectos em comum. Por exemplo, todos os grandes nomes da sociologia clássica, os três lá, Marx, Durkheim e Weber, eles estão vivendo num cenário de consolidação do capitalismo. É um momento que o capitalismo está se consolidando, está se firmando, a sociedade burguesa se efetiva de maneira concreta. Beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que todos esses autores, de uma maneira ou de outra, vão tentar criar alternativas, criar conceitos para compreender a dinâmica de funcionamento da sociedade burguesa / capitalista. Mas o autor que vai produzir a análise mais complexa sobre o modo de produção capitalista, sem dúvida nenhuma, é o Karl Marx. Por isso que é um sujeito muito relevante para a consolidação da sociologia enquanto ciência. Acho que é um caminho seguro para você pensar o seguinte: o grande objeto de estudo do Marx não é o socialismo, como o senso comum sugere. É muito comum as pessoas imaginarem que o grande objeto de análise, de estudo do Marx é o socialismo. Não. O grande objeto de estudo do Karl Marx é, sem dúvida nenhuma, um modo de produção capitalista. E esse é um ponto que tem que ficar aí na tua armazenado aí na tua mente para você nunca mais se esquecer. Também um caminho interessante pensar que a sociologia marxista, ela assume um caráter nitidamente revolucionário. Horas, por que o pensamento do Marx assume um caráter revolucionário? Como o próprio Marx sugere, a filosofia teve como grande preocupação interpretar a realidade. Mas na realidade, o mais importante não é interpretar, e sim transformar a sociedade. Portanto, a análise desse autor não é necessariamente uma mera tentativa de compreensão, é mais do que isso. Ele sugere a mudança, ele sugere a transformação social. Por isso, um caráter subversivo, um caráter revolucionário voltado para a mudança. Muito bem, muito bem. Agora vamos tentar entender o seguinte: o Marx vai fazer uma análise sobre as sociedades humanas, sobre a dinâmica de funcionamento das sociedades humanas até chegar no capitalismo. E para buscar interpretar, compreender a dinâmica de funcionamento das sociedades humanas, ele se utiliza de um conceito fundamental, um conceito que você tem que guardar para não se esquecer. Que conceito é esse? Vem aqui. É esse aqui. Materialismo histórico. Eu estou para dizer que esse é o conceito, é a linha interpretativa, é o conceito mais importante que você tem que guardar do pensamento do Marx. Por quê? Se você entender o que é o materialismo histórico, você compreende toda a lógica do pensamento do Marx. Repito, se você entender o sentido do materialismo histórico, você compreende toda a dinâmica do pensamento
do Karl Marx. Então vamos lá, vamos tentar entender o que significa isso? O que é o materialismo histórico? O nome já fala muita coisa para vocês. Materialismo. Ele quer compreender a dinâmica de funcionamento das sociedades humanas, certo? Certo, professor. Ele quer compreender a dinâmica de funcionamento das sociedades humanas. Bom, o ponto de partida, o ponto fundamental, a espinha dorsal, para a gente entender a dinâmica de funcionamento das sociedades humanas, das diferentes sociedades humanas, é isso aqui. A economia. A economia é o elemento fundamental para que a gente possa compreender a forma como as diferentes sociedades se articulam, se organizam. Horas, mas por que a economia? Porque são as condições materiais de existência, são as condições materiais de produção que determinam toda a dinâmica de funcionamento da sociedade. É isso. Ele quer dizer que a sociedade, ela tem uma base, ela tem uma estrutura, e essa base que vai dar o sustentáculo e que vai determinar como tudo se organiza é a economia. São as condições materiais de produção. Vem nessa frase. As condições materiais de existência determinam a consciência humana. As condições materiais de existência, de fato, determinam a consciência humana. Sabe por quê? Porque, primeiro, nós, seres humanos, precisamos sobreviver. Primeiro, nós, seres humanos, precisamos satisfazer as nossas necessidades materiais. Para depois a gente pensar em cultura, para depois a gente pensar em ideias, para depois a gente pensar em política. O primeiro de tudo é satisfazer as necessidades básicas, as necessidades materiais de existência. São as condições materiais de existência que determinam a minha consciência, que determinam a sua consciência. Por que você pensa da maneira que pensa? Por que você enxerga o mundo da maneira que você enxerga? Por que será? Será que as condições materiais que você tem à sua disposição afetam na forma como você enxerga a realidade? Sem dúvida, sem dúvida. É preciso ter o entendimento que essas condições materiais, que essas condições econômicas afetam a maneira como a gente constrói o nosso entendimento de mundo. Vamos pensar comigo aqui, um garoto que mora numa favela que não tem saneamento, que não tem esgoto, porque favela não é aquele mundo bonitinho que você vê em novela da Globo, tá? A gente situação de vulnerabilidade. No momento de pandemia, um garoto que mora num ambiente vulnerável, que não tem água encanada, que não tem esgoto, que tem que dividir um chuveiro coletivo, que tem que dividir uma torneira coletiva. Ele não tem internet, ele não tem computador, ele não tem smartphone. Como que ele está se virando na pandemia para estudar? Mas quem quer dar um jeito. Normalmente quem fala assim é quem tem tudo. Quem quer dar um jeito não, meu irmão. As condições materiais afetam muito. Você fala isso porque de repente as suas condições materiais são agradáveis, né? Você tem uma casa legal, você tem um quarto bacana, a sua roupa tá lavada, passada, o café da manhã tá na mesa, o seu computador legal, a internet tá trincando, tinindo.
um período de pandemia, mas você está conseguindo estudar da sua casa. Você está conseguindo se virar. Porque você tem condições adequadas para poder fazer isso. Por que as pessoas não ficam em casa no período de pandemia? Por que as pessoas querem trabalhar no período da pandemia? Sabe por quê? Porque elas precisam satisfazer as suas necessidades materiais. Elas precisam satisfazer as suas necessidades materiais de sobrevivência. Tem um auxílio decente para as pessoas ficarem em casa? Não. Então o que as pessoas têm que fazer? Elas têm que se alimentar, poxa. Elas têm que comer, poxa. Elas têm que pagar as contas, poxa. Elas precisam satisfazer as necessidades básicas, as necessidades materiais. É isso que move o mundo. É isso que move a realidade. Para o Marx, não são as ideias que determinam as nossas condições materiais. São as nossas condições materiais que determinam a maneira como as ideias vão ser organizadas, a maneira como as instituições vão estar organizadas, a maneira como a cultura vai ser organizada. A economia é a base. A economia é a espinha dorsal. A economia é aquilo que o Marx chama de infraestrutura. Tá me entendendo? Eu tenho um amigo, professor de sociologia, que é um sujeito fantástico, o professor Gonçalo, é um mestre. É um cara que sempre me ensina muita coisa. E numa sala de professores, a gente conversando, ele me disse o seguinte: Mendes, quando a gente entende o materialismo histórico, raramente a gente consegue se libertar dele. Quando a gente entende o materialismo histórico, dificilmente a gente se liberta dele. Sabe por quê? Porque a gente percebe que o que move o mundo é isso. A gente percebe que nós precisamos satisfazer as nossas necessidades básicas de produção, as nossas necessidades básicas materiais. A gente precisa sobreviver. E ele me soltou um exemplo que eu achei muito bacana. Ele falou: imagina que você tem uma namorada e aí você perde o seu emprego, você vai ser despejado da sua casa, você é despejado da sua casa, você fica morando na rua por algum tempo, você mente para sua namorada, você não vai falar para sua namorada que você está morando na rua, você não consegue se alimentar direito já há uma semana. Aí a sua namorada entra em contato com você e fala assim: ô fulano, você parou de falar comigo, não sei o quê, a gente precisa discutir a relação. Você vai querer discutir a relação? Você está com frio, você está com fome, você não tem onde dormir, você não tomou banho, você está sem grana, você vai querer discutir relação? Não, você não vai querer discutir relação. Você vai estar preocupado com o quê? Com as suas condições materiais, porque é isso que move o mundo. Se você entende o materialismo histórico, dificilmente você se liberta dele. Valeu, galera. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, tamo junto. Até a próxima.